Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E é o seguinte, pessoal, até o momento estamos cientes de que um ato comunicativo ocorre através, né, do auxílio de 6 elementos. Né? A gente verificou que um emissor, né, através de um canal, emite uma mensagem para um determinado receptor, não é isso? Essa mensagem deve estar inserida em um determinado contexto, né, e codificada através de um código específico, não é isso? Então veja que são 6 elementos, né? São 6 elementos essenciais, ok? E por que são essenciais? Porque nenhum deles pode faltar e nem falhar. A falta ou a falha de um desses elementos impossibilita a comunicação, ok? Por isso que são 6 elementos essenciais. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é exatamente o elemento código, né? Que, como vimos na aula lá sobre os elementos da comunicação, o código é entendido como, por exemplo, a linguagem em que está codificada a mensagem. Né? Isso, ou seja, código a gente pode entender como uma língua natural, como é o caso do português, o inglês, o italiano, o espanhol e até mesmo a própria Libras. Sim, como já mencionei e vou repetir aqui, Libras é uma língua, ok? Por quê? Porque ela possui sua própria gramática. A Libras possui sua sintaxe, possui a sua semântica, possui a sua fonologia, a sua fonética e assim sucessivamente. Ainda há aqueles que acreditam que pensam que a Libras é uma adaptação da língua portuguesa. Não. O português é uma língua, Libras é outra, ok? São línguas totalmente diferentes. Ok? Uma é oral, certo? Como é o caso do português, e a outra é gestual, como é o caso da Libras, né? E a Libras também é uma língua oficial brasileira, tá ok? Então não confundam, certo? Só que o que acontece? A mensagem, pessoal, ela pode ser codificada em diversos tipos de linguagem, né? Não é somente através de uma língua natural. Uma mensagem também pode ser transmitida através da música, ela pode ser transmitida também através das cores, a mensagem ela pode ser transmitida através de gestos, né, a mímica, uma mensagem ela pode ser também transmitida através de imagens. Então veja que existem várias formas, né? A gente não se comunica apenas com palavras, é isso, a gente comunica com diversos tipos de linguagem. Tanto é que a gente fala sobre a linguagem da música, a linguagem da arte, a linguagem das cores, ok? Então veja que não é somente através de palavras, de fato, que nos comunicamos, certo? Então exatamente com base nessa concepção, nessa questão da forma como podemos transmitir uma mensagem, que a aula de hoje será referente à questão da linguagem verbal, não verbal e mista. Né? Além disso, ainda vamos falar sobre a linguagem formal e perdão, formal e informal, certo? Com relação a essa ideia com relação a essa questão da codificação da mensagem, né? Como eu acabei de mencionar, né? Que a mensagem ela pode ser transmitida também de outras formas, não somente através de palavras, é que tem a ver com essa questão da linguagem verbal, não verbal e mista, tá certo? Então, qual seria então a diferença de uma para a outra? Vamos compreender aqui. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Então, linguagem verbal e não verbal. Caracteriza-se linguagem verbal, atenção, caracteriza-se a linguagem verbal como forma de se expressar por meio de palavras, escritas ou faladas, ou seja, é uma linguagem verbalizada. Então veja, pessoal, que é coisa básica, né? A linguagem verbal é qualquer tipo de expressão em que utilizamos apenas palavras, ok? E a linguagem verbal pode ser tanto na modalidade escrita ou na modalidade falada, no qual eu gosto de mencionar da seguinte forma, né, que a modalidade escrita é uma modalidade formal, enquanto que a modalidade falada é uma modalidade natural. Como assim, professor? Porque uma é natural e a outra é formal. Explico. Se vocês observarem, pessoal, ao nosso redor, a natureza, né, vocês perceberão que todos os animais se comunicam. Ok? Beleza.
Porém, somente o ser humano ele é capaz de se comunicar através de uma língua natural, certo? Vejam que somente os humanos são capazes de transmitir uma mensagem através do português, através do inglês, através do espanhol, através da Libras, assim sucessivamente, né? E por que isso é natural? Né? Porque de acordo com uma corrente linguística, aí, uma teoria que a gente chama de teoria gerativa, de Noam Chomsky, né? Todo ser humano ele nasce com a capacidade biológica, né, de adquirir uma língua. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que uma criança, salvo problemas patológicos, né, assim que ela nasce, certo? E quando ela é inserida em um ambiente linguístico, ela, quer queira ou não, vai adquirir aquela língua, certo? Há pesquisas, há estudiosos que dizem que a criança já tem contato com a língua, já entra no processo de aquisição de uma língua na barriga da mãe, né? Porém, ainda faltam alguns estudos para comprovar de fato isso, né? Mas até então a ideia é de que a criança, assim que nasce, assim que ela já está inserida num ambiente linguístico, ela começa naturalmente a adquirir a língua do seu ambiente. Quer queira a criança ou não, a criança ela não pode optar por não adquirir uma língua, né? Ela vai adquirir, certo? E o que é interessante é que uma criança, né, de acordo com as teorias de aquisição, uma criança, quando ela chega aos 4 e 5 anos, ela já tem uma gramática internalizada. O que seria uma gramática internalizada, pessoal? É um conhecimento linguístico, um conhecimento de uma língua, né? Então, a criança, por volta dos 4 e 5 anos, ela já tem conhecimento de uma língua como de um adulto, né? E é bem interessante porque, se vocês observarem, quando a criança vai para a escola, ela entra na escola já sabendo falar. Ela não aprende a falar na escola, certo? Ela adquire naturalmente uma língua. Por isso que a modalidade falada é uma modalidade natural, tá ok? É diferente da escrita. A criança, ela entra na escola sabendo falar. Ela já tem uma língua formada. Ela não precisou de instruções formais para falar. Agora ela entra na escola sem saber escrever, certo? Porque a escrita, né? Eu digo que a escrita é uma tecnologia, né? Ou seja, uma criação do homem, certo? Uma adaptação, digamos assim, né? Sendo assim, a criança ela precisa aprender. Veja, a criança não adquire a escrita, ela aprende, certo? Então ela precisa ir à escola para aprender a escrever. Por isso a diferença entre a escrita e a falada é que uma é formal e a outra é natural. Porque a questão da modalidade falada ela é natural, porque a criança ela não precisa de instruções formais, ela não precisa de informação, ela não precisa da escola, né, para aprender a falar, certo? Isso é um processo natural, certo? Já a escrita não. Na escrita ela precisa de instruções formais, né? Ou seja, ela precisa ir para a escola para aprender a escrever. Tá, ok? Essa é a diferença básica entre aquisição e aprendizagem, pessoal. Aquisição é um processo natural e aprendizagem é um processo formal, tá certo? Mas, esclarecendo a diferença entre escrita e fala, né? Mas eu quero deixar claro aqui é o quê? Que qualquer tipo de expressão em que utilizamos apenas palavras, atenção, pessoal, repito, qualquer tipo de expressão em que utilizamos apenas palavras, a gente chama de linguagem verbal. Então, linguagem verbal é qualquer tipo de expressão que utilize apenas palavras, seja na modalidade escrita, seja na modalidade falada, certo? Agora, caracteriza-se linguagem não verbal como forma de expressão em que se utiliza signos visuais para ser efetivada. Placas de trânsito, por exemplo, né? Então, pessoal, veja que quando a gente fala em linguagem não verbal, é qualquer tipo de expressão, certo? Que não utilizamos palavras. Utilizamos apenas signos visuais. Agora, o interessante aqui é o seguinte. Eu coloquei um exemplo clássico, placas de trânsito. Placa de trânsito é um exemplo clássico de uma linguagem não verbal, porque se vocês observarem, né, as placas elas têm apenas uma figura, uma imagem. E aquela imagem, quando a gente olha, a gente já consegue, de certa forma, já identificar qual é a mensagem ali transmitida. Ou seja, não precisamos de palavras, né, a depender da placa, certo? Para entender a mensagem ali transmitida, tá certo? Mas é importante deixar claro o seguinte, que a linguagem não verbal não se limita apenas à imagem.
A linguagem não verbal também pode ser pode ser uma linguagem através de gestos, certo? A mímica é um exemplo de linguagem não verbal, tá certo? As cores, né? As cores também podem ser utilizadas como uma linguagem, por exemplo, o semáforo. A gente sabe muito bem que temos lá o vermelho, o amarelo e o verde. Vermelho pare, amarelo atenção, o verde prossiga, né? Isso tem a linguagem da música. A música também é uma forma não verbal de se comunicar, e assim sucessivamente, tá ok, pessoal? Então coloquei aqui o exemplo de placa de trânsito, que é o exemplo clássico, mas a linguagem não verbal não se limita apenas a isso, não. Expressão facial, pessoal. Expressão facial é um exemplo de linguagem não verbal. Quem aqui, quando mais novo, numa brincadeira, numa travessura, né? Aí o pai ou a mãe, só o fato de olhar assim com uma certa expressão, a gente já percebe logo que eles não estão gostando da brincadeira, né? Ou seja, é um tipo de comunicação que nem precisa ele utilizar palavras. Só a expressão facial já diz tudo, né? Um gesto, você está apressado na rua, é uma pessoa que te aborda querendo apresentar algo, e você faz assim com a mão, tipo, só o fato de você balançar assim a mão, a pessoa já percebe logo, né? Ela não quer papo, né? Então veja que no dia a dia a gente utiliza bastante a linguagem não verbal também para nos comunicarmos, né? Através de uma expressão facial, um movimento das mãos, um desenho, enfim. Então a diferença básica, pessoal, como vocês podem perceber aqui, entre linguagem verbal e não verbal é simplesmente o quê? Na linguagem verbal utilizamos apenas palavras. É importante vocês também ficarem cientes disso, né? A linguagem é verbal quando apenas palavras são utilizadas, certo? Enquanto que a linguagem não verbal é quando não utilizamos de forma alguma palavras, ok? Então essa é a diferença. A linguagem verbal, quando nos expressamos através de palavras, seja na modalidade escrita ou falada, né? Linguagem não verbal é quando utilizamos signos visuais para nos comunicarmos, ok? Aí trouxe aqui dois exemplos, né, de linguagem verbal. Temos aqui duas placas, né? Mas como eu falei para vocês, a linguagem verbal ela não se limita apenas à modalidade escrita, também tem a modalidade falada. Por exemplo, estou aqui emitindo uma mensagem para vocês, estou falando, então estou me comunicando verbalmente, né? Ou seja, estou utilizando a linguagem verbal, mas na modalidade falada para comunicar com vocês, né? Então vamos lá, exemplos de linguagem verbal, né? Temos aqui a placa de silêncio, por favor, né? E outra placa, atenção, saída de emergência, não obstrua, né? Veja que são duas placas, no qual utiliza-se apenas palavras, tá ok, pessoal? Veja que não tem outro tipo de signo visual, tá ok? Não tem nenhum tipo de desenho, são apenas palavras, tá ok? Então é um exemplo de linguagem verbal, tá certo? Ao passo que temos aqui dois exemplos de linguagem não verbal, certo? Utilizei aqui duas plaquinhas que são bem conhecidas, né? A primeira aqui, ó, todo mundo sabe que trata-se de uma placa referente à mensagem, né? Proibido fumar, todo mundo reconhece, certo? E o outro e a outra imagem, né? A outra placa é de proibido estacionar, também conhecido por muitos, né? Agora lembrando, pessoal, como falei para vocês, a linguagem não verbal não se limita apenas a isso, né? Eu vou repetir aqui, a linguagem verbal também se caracteriza pela mímica, né? Ou seja, pelo uso de gestos, né? Através da música, através das cores, através de desenhos, enfim, existem inúmeras formas de se comunicar de forma não verbal, tá ok? Né? Até porque, como falei para vocês, qualquer tipo de mensagem transmitida através de signos visuais, apenas visuais, pode ser caracterizado como uma linguagem não verbal, certo? Vale ressaltar que ambas são tipos de modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor com a finalidade de transmitir uma mensagem, conteúdo. Foi o que eu acabei de falar no início, né, pessoal? Né? Sobre a questão do ato comunicativo, né? Que a comunicação é nada mais, nada menos do que a troca de informações entre o emissor e o receptor, né? Por isso que a comunicação ela requer, no mínimo, duas pessoas, ok? Não pode haver menos do que isso, obviamente, né?
Um emissor ele tem que emitir uma mensagem ao receptor e assim sucessivamente, ok? Nesse sentido, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas, ok? Ou o uso da linguagem, né? Porque como falei para vocês, né? Quando eu falo em língua, eu estou falando de um sistema de siglas como o português, o inglês, o italiano e assim sucessivamente, né? Quando eu falo em linguagem, é qualquer tipo de forma de comunicação. Linguagem, linguagem da música, linguagem da arte, linguagem das cores e assim sucessivamente, tá ok? Veja que quando a gente fala em linguagem, a gente fala sobre diversos tipos de linguagem, né? Agora, língua, quando eu falo em língua, eu estou falando de um sistema de signos específico. Português, inglês, italiano e assim sucessivamente, ok? As duas modalidades de comunicação são extremamente importantes, afinal, ambas são bastante utilizadas no dia a dia, principalmente a linguagem verbal, né? Então, nesse caso aí, pessoal, vocês podem observar que no nosso dia a dia, estamos sempre nos comunicando através da linguagem verbal e também a não verbal. No trânsito mesmo, é o que mais vemos, né? São as placas de trânsito, é o semáforo, né? O próprio carro mesmo tem a sinaleira, né? Quando um cidadão quer entrar, por exemplo, passar da faixa da esquerda para a direita. Quando ele é educado, né? Vale ressaltar isso. Quando o cidadão é educado, né? O que ele faz? Ele liga a seta indicando, né? Olha, vou passar para outra faixa, né? Então, só o fato daquela luzinha laranjinha ali tá piscando já lhe passa a informação do seguinte: assim que você vê, você já percebe, olha, ele quer trocar de faixa, né? Aí quando a pessoa que está atrás é também educada, o que ela faz? Ela reduz e permite a passagem, na verdade. Então veja que um simples sinal de luz é mais do que suficiente para que você compreenda o que o outro quer fazer, né? Então, nosso dia a dia é repleto de mensagens não verbais, né? Que a gente consegue compreender facilmente, assim, ó. A gente olha e já percebe logo qual é a intenção, né? E também através da linguagem verbal. Agora, por que principalmente a linguagem verbal? Porque por mais que estejamos rodeados de mensagens não verbais, né? Mesmo assim, a gente sempre se comunica mais através de palavras. E por que isso acontece? Porque é o seguinte, vejam só esse segundo ponto aqui, pessoal. A linguagem verbal é mais eficaz, ao passo que a linguagem não verbal é econômica. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque é o seguinte, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ó, nós temos aqui as duas modalidades, as duas formas. Ó. Linguagem verbal, no qual utiliza apenas palavras, e linguagem não verbal, em que eu não utilizo palavras, apenas símbolos visuais, não é isso? Porque a linguagem verbal é mais eficiente, né? Porque se vocês observarem, pessoal, tudo bem, aqui são exemplos simples, não é isso? Silêncio, por favor. Atenção, saída de emergência, não obstrua, né? Mas se vocês observarem, pessoal, a linguagem verbal ela é mais eficaz, né? Ela é mais eficiente, porque ela não deixa dúvidas, certo? Para que você compreenda, tudo bem, para que você compreenda a mensagem ali transmitida, você tem que ler todo o enunciado. Mas também, quando você ler todo esse enunciado, não sobra dúvidas. Quando você diz assim, atenção, saída de emergência, não obstrua, não tem como deixar dúvidas. A mensagem está ali completa, está ali na sua cara, certo? Por isso que a linguagem verbal é muito mais eficaz. É diferente da linguagem não verbal, né, que é mais econômica. Ou seja, a linguagem verbal você não é uma situação em que você tem que ler toda a sentença, né, para poder compreender qual é a mensagem ali transmitida. A linguagem não verbal, por ser uma linguagem visual, assim que você verifica, assim que você bate o olho ali, né, você já compreende a mensagem que está sendo ali veiculada. Não é verdade? Quando você olha aqui essa placa aqui de proibido fumar, né, o próprio símbolo, você não precisa ler todo o enunciado para entender que é uma placa dizendo o seguinte, que é proibido fumar. Essa segunda placa aqui, ó, ninguém precisa ler um enunciado todo para compreender que trata-se de uma informação a respeito que está informando o quê? Que é proibido estacionar. Porém, pessoal, por que a linguagem não verbal é menos eficiente que a verbal? Porque é o seguinte, a linguagem verbal, principalmente, a linguagem não verbal, principalmente, precisa de um conhecimento prévio. Essas placas aqui que eu estou mostrando é conhecido por todo mundo, ok.
Mas existem algumas linguagens não verbais, aí existem algumas placas que eu digo a vocês, eu já vi e nunca compreendi. Por exemplo, no trânsito, não sei vocês, né? Mas tem algumas placas de trânsito que eu já vi que eu olho e não compreendo qual é a mensagem ali transmitida, porque me falta um conhecimento prévio. Ou seja, existem algumas placas, existem algumas linguagens não verbais que o desenho em si ali, dependendo da modalidade, a música e tal, se eu não tiver um conhecimento prévio, se não tiver uma boa percepção, né, da mensagem, eu não consigo compreender, né? Só a imagem ali, só o símbolo visual para mim não é suficiente, certo? Então, por quê? Nesse caso aí, como a linguagem não verbal ela é econômica, né? Ou seja, ela evita utilizar palavras, né? Então, exatamente como eu falei para vocês, né? A gente depende de um conhecimento prévio, como é o caso das placas de trânsito, né? Existem algumas placas de trânsito que são tão clássicas que todo mundo conhece. Desde pequenininho você já aprende. Mas vocês podem procurar na internet, pesquisar aí, placas de trânsito, olhem todas. Com certeza vocês vão encontrar uma placa que vocês vão olhar e vocês não vão compreender do que se trata, né? Aí você precisa ir lá. Aí como é que você faz para compreender? Você vai depender do quê? Da linguagem verbal. Você vai pesquisar, né, o que significa aquela placa. Aí você vai ler, ó, placa tal significa isso, isso e isso. Certo? Aí agora sim eu compreendo. Então toda vez que eu olhar para essa placa eu vou lembrar do que se trata. Ok. Por isso que a linguagem verbal ela é mais eficiente. Certo? Porque ela consegue transmitir de forma completa a mensagem. Não sobra dúvida, não resta dúvidas, entendeu? Não tem dúvida. Nem, quando você lê sem atenção, saída de emergência, não obstrua. Veja que esse é um tipo de mensagem que não deixa ninguém com dúvidas. Todo mundo compreende perfeitamente a mensagem que está sendo transmitida ali, né? Silêncio, por favor. Né? Todo mundo sabe do que se trata. É diferente de uma linguagem não verbal que requer um conhecimento prévio. Lógico que tem algumas placas, né, que são mais do que óbvias, como é o caso dessa primeira aqui, por exemplo, né? Você está vendo o seguinte, é um desenho de um cigarro, né, com uma listra com um risco vermelho ali. Lógico que todo mundo vai compreender que trata-se de uma mensagem informando que é proibido fumar, né? Mas suponhamos que a pessoa não saiba o que significa a letra E aqui. Sim, o E está arriscado, sim, mas o que isso quer dizer? Aí tem que explicar, a letra E, de estacionar, está dizendo que é proibido, né? Enfim. Aí, continuando aqui, né? Vale ressaltar que ambas são tipos de modalidades comunicativas, né? Como já vem mencionando desde o início, né? Nos comunicamos tanto na forma verbal como na forma não verbal, tá ok? Ou seja, nos comunicamos através de palavras ou não, certo? Né? Ou seja, ou a gente se comunica através de apenas de palavras ou nos comunicamos através de signos visuais apenas, né? Sendo a comunicação definida pela troca de informações entre emissor e receptor com a finalidade de transmitir uma mensagem. Sendo assim, a linguagem representa o uso da língua em diversas situações comunicativas, né? Isso aqui, na verdade, já li, para falar a verdade, né? Então, aqui também já apresentei, né? Falei que a linguagem verbal é mais eficaz, ao passo que a linguagem não verbal é econômica, e eu acabei de explicar o porquê disso, né? Então, vamos lá. Em suma, se em um ato comunicativo a mensagem é transmitida por meio de palavras, trata-se de um discurso verbal, ou seja, uso da linguagem verbal. Ponto. Não tem dúvida sobre isso, né, pessoal? Se comunicou, a mensagem foi expressa apenas com palavras, lembre-se disso, pessoal. Apenas com palavras, né? Trata-se de uma linguagem verbal. Por outro lado, caso a transmissão da mensagem seja realizada por meio de símbolos, gestos, expressões faciais, etc., trata-se de um discurso não verbal, ou seja, uso da linguagem não verbal. Então é basicamente isso, pessoal. A mensagem foi transmitida através de símbolos visuais, ou seja, de símbolos visuais, tipo símbolos, gestos, expressões faciais, etc. Ou seja, a mensagem foi transmitida não através de palavras, então trata-se de uma linguagem não verbal. A diferença básica é essa. Linguagem verbal, comunicação, transmissão de mensagem apenas, lembre-se disso, apenas com palavras. Seja na modalidade escrita, seja na modalidade falada. Agora, se a transmissão da mensagem foi através de símbolos, gestos, expressões faciais, etc., ou seja, se na transmissão da mensagem não foi utilizada nenhuma palavra, trata-se de uma linguagem não verbal. Aí você vai me perguntar, sim, professor, mas existe a possibilidade
de uma mensagem ser transmitida utilizando os dois tipos de linguagem, ou seja, existe a possibilidade de utilizarmos a linguagem verbal e a não verbal ao mesmo tempo? A resposta é sim. E esse tipo de linguagem a gente chama de linguagem mista ou híbrida, tá ok? Então, se vocês ouvirem por aí alguém falar sobre linguagem híbrida, lembre-se que essa pessoa está falando da linguagem mista, então tanto faz, mista ou híbrida, tá ok? Então vamos lá. A linguagem mista ou híbrida, como o próprio nome indica, é a mistura da linguagem verbal e não verbal em determinada mensagem, certo? Aí, exemplos de linguagem mista, híbrida. Os filmes, obviamente, né? Veja que os filmes, para que você compreenda, você precisa se atentar tanto à linguagem verbal, né? A comunicação ali através da oralidade das personagens, ou na forma, na modalidade escrita, como por exemplo a relação à legenda, né? E também as cenas em si, né? O filme tem vários momentos que a cena nem precisa de uma expressão verbal, né? A própria cena ali já nos passa toda a situação. Então veja que é um ótimo exemplo de uma linguagem mista, porque depende tanto da linguagem verbal quanto não verbal para a compreensão do todo, né? Quadrinhos, charges, cartoons e tirinhas, exemplo clássico de linguagem mista, principalmente as charges, ok? Porque as charges, né, que tem um certo teor teor crítico, né? Muitas vezes você, para compreender ali a crítica, vocês precisam fazer essa associação entre linguagem verbal e não verbal. E eu vou mostrar aqui os exemplos, né? Tipo, se vocês observarem os dois tipos de linguagem de forma isolada, vocês não compreendem a charge, não é isso? Placas, sim, existem placas de trânsito, inclusive, em que se utilizam os dois tipos de linguagem. As placas de trânsito por aí não só se restringem a símbolos visuais. Além do símbolo, existem placas que, além do símbolo visual, existe também a comunicação em uma linguagem verbal, né? Outdoors, cartazes de publicidade também são clássicos, né? Eles trabalham muito, né? Principalmente cartazes de publicidade, eles trabalham muito com a questão visual e também com a questão verbal, não é isso? Aí, como exemplos de linguagem mista ou híbrida, né? Eu trago primeiramente essas duas charges, né? Que são bem interessantes, né? A primeira aqui do Mestre Ziraldo, né? E a segunda do Jaguar, né? Então vejam aqui, pessoal, que na primeira aqui do Ziraldo temos uma mensagem, né? Faço o que eu mando, mas não olho o que eu faço, certo? E o desenho desse senhor aqui, né? Com essa cartola, que se vocês observarem, faz referência à bandeira norte-americana, né? Então, qual é a crítica aqui? Qual é a mensagem que ele quer passar, né? Ele quer passar o seguinte: é uma crítica aos norte-americanos, ao governo norte-americano que está sempre de olho, né? O que os outros países fazem, né? Estão sempre querendo ditar como os outros países devem agir, mas não aceitam que os outros países critiquem a sua forma de agir, principalmente no que diz a respeito à economia, né? Aí o que é interessante aqui, pessoal, é o seguinte: veja que temos duas modalidades aqui, né? Temos a linguagem verbal, né? Que é essa mensagem aqui: faço o que eu mando, mas não olhem o que eu faço, né? E temos também uma linguagem não verbal, que é exatamente esse desenho. Se vocês observarem, pessoal, as duas modalidades, os dois tipos de linguagem, né, são importantes para o entendimento da mensagem. Por quê? Tentem isolar os dois tipos de linguagem. Foquem apenas na linguagem verbal, né? Faça o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Percebam, pessoal, que essa mensagem verbal aí, essa mensagem numa linguagem verbal, de forma isolada, não faz muito sentido. Assim, tipo, se a gente não tivesse a presença do desenho, a gente ficaria voando. Sim, o que a pessoa quer dizer com isso, né? E da mesma forma seria se a gente isolasse apenas o desenho, né? Esqueçam a modalidade, a linguagem verbal, esqueça a mensagem aí em linguagem verbal. Foque apenas no desenho. O desenho para vocês é suficiente? Eu creio que não. Então vejam que a mensagem que o Ziraldo quer passar com sua charge depende muito da união dos dois tipos de linguagem.
A mensagem precisa da união tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, para que se tenha um entendimento completo. Então, por isso que a charge é um exemplo clássico, né, de linguagem mista, porque nesse caso, sim, aí sim, a gente depende muito, né, da união desses dois tipos de linguagem. A segunda charge é a mesma coisa, né, a charge do Jaguar. Veja que temos aqui uma só não, temos duas expressões em linguagem verbal. A primeira, essa maior aqui, para frente Brasil, né, para frente Brasil, né, e temos uma menor aqui, ó, que é que é isso que causa humor, né, aquela corrente para frente, né, ou seja, o que está levando o Brasil para frente, né, mas veja que esse para frente aí, né, não é muito legal não, né, se der um passo cai, né? E exatamente essa crítica, né, que ele faz. E veja que do mesmo jeito do mestre Ziraldo aqui, a mensagem que o Jaguar quer passar também depende muito da linguagem, da mistura entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Se vocês tentarem isolar os dois tipos de linguagem, não faz muito sentido, né? Então veja que há essa necessidade da gente fazer essa união para que a gente possa de fato compreender a mensagem que ele quer passar aí. Ok? E é bem interessante isso. Outro exemplo de linguagem mista, né? Eu trago essa tirinha aqui da Turma da Mônica, né? No qual temos a seguinte mensagem, né? Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Aí no segundo quadrinho o Cebolinha fala, né? Adivinha. E temos aí a imagem, né? No primeiro quadrinho a Mônica, ela um pouquinho, digamos, uma cara de espantada, né, decepção, enfim, né. Na segunda, uma cara de decepção de fato, né, pelo fato do Cebolinha não querer mais brincar com ela, né. Mas o que é interessante aqui, pessoal, é que, mais uma vez, temos um exemplo em que a mensagem transmitida através de uma linguagem verbal sozinha não é suficiente. Percebem, né? Para o entendimento do quadrinho, da situação em si, a gente também depende muito do visual. No primeiro quadrinho, veja que a Mônica, né, ela esboça uma reação, né, veja só a expressão facial dela, né, de uma reação tipo de surpresa, tipo, como assim você não quer mais brincar comigo, tal. No segundo quadrinho, sim, que ela mostra uma cara de decepção, né, e o que chama atenção também é a expressão facial do Cebolinha, né, porque ele fala adivinha, né, mas veja que essa adivinha a gente sabe que ele estava falando com uma certa, não posso dizer assim, ele demonstra uma certa insatisfação com aquela situação, né? Mas essa insatisfação fica bem mais clara quando a gente observa exatamente a expressão facial dele, né? Veja que ele está extremamente incomodado, né, de brincar com ela, né, de casinha. E o interessante é que ele está incomodado, e é uma crítica também, porque nesse caso eles inverteram os papéis, né? Veja que a Mônica é que está fazendo o papel de chefe de família, né? Ao passo que o Cebolinha é o que está fazendo o papel sei lá, o homem da casa, né, isso, o que para mim é uma besteira, né, mas é uma crítica social, né, que ainda tem as pessoas ainda têm essa ideia de que a mulher que tem que estar em casa cuidando do marido, não, a gente pode viver simplesmente com essa situação, e essa é a crítica aqui dessa charge não, desse quadrinho, né, que assim como a charge, né, que tem nesse caso aqui essas duas charges, né, tem um tom crítico, o quadrinho também tem, né, isso. Aí temos aqui, ó, para exemplificar, né, a linguagem verbal, não verbal e mista, respectivamente. Mas o que é interessante nessa imagem aqui, pessoal, é que, se vocês observarem, né, as três mensagens veiculam a mesma informação. Trata-se da mesma mensagem, né? Sendo que no primeiro temos uma mensagem com a linguagem verbal, né? Proibido estacionar. Veja que apenas palavras foram utilizadas, tá, ok? Então, nesse caso, temos uma linguagem verbal aí, né, indicando que é proibido estacionar, né? A mesma mensagem está sendo vinculada aqui no segundo exemplo, certo? Através da placa aqui, né? Veja que temos aqui uma linguagem não verbal, ou seja, temos apenas um signo visual, né? Um símbolo visual, não é isso? E o que é interessante é que tipo, é a mesma mensagem sendo vinculada. Quando a gente olha para esse símbolo aqui, perdão, a gente já compreende que a mensagem que quer passar é que é proibido estacionar, não é isso? E o terceiro exemplo aqui é exatamente o exemplo de uma linguagem mista, em que eu utilizo tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem verbal,
percebe? Existem muitas placas por aí que utilizam placas de trânsito, né, que utiliza os dois tipos de linguagem. Ou seja, além de ter uma linguagem verbal, ou seja, uma linguagem visual, né, nós temos também uma linguagem verbal, ou seja, uma linguagem que utiliza palavras. O que é interessante aqui, pessoal, é que exatamente o quê? Que temos três formas diferentes, né, de informar, de passar a mesma mensagem. Perceba que trata-se da mesma mensagem. A primeira, com a linguagem verbal, né, proibido de estacionar. A segunda, através de uma linguagem não verbal, também indicando que é proibido de estacionar. E a terceira, né, através de uma linguagem verbal e não verbal, indicando que é proibido estacionar. Né? E o que é interessante chamando a atenção para aquela questão da linguagem verbal ser mais eficaz que a não verbal, exatamente isso, porque ao ler, né, e proibido estacionar, quem sabe ler, lógico, não vai ter dúvida da mensagem. Tipo, é por isso que ela é eficaz, ela é completa. Ó, é proibido estacionar. Ponto. Não tem discussão. Né? Já a segunda mensagem, ela é econômica. Né? E por ser uma placa conhecida por todos, né, todo mundo sabe que só em bater o olho na placa, né, já sabe que é o seguinte, é proibido estacionar. Mas suponhamos que uma pessoa não compreenda bem o que seria essa letra E, porque tem esse risco e tal. Eu quero dizer o seguinte, que a placa as placas de trânsito que utilizam apenas a linguagem verbal, ou qualquer outro tipo de linguagem não verbal, depende de um conhecimento prévio. Isso que é interessante, certo? Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que a linguagem verbal, né, ela é eficaz e a linguagem não verbal ela é econômica, ok? Linguagem digital é um tipo de linguagem, pessoal, bastante específica, né, principalmente nos dias de hoje, né, século XXI, né, que todo mundo está interligado na internet, né? Então, a linguagem digital inclui as diferentes tipologias utilizadas no meio virtual. Esse tipo de linguagem é explorado nos sites, blogs e redes sociais. A linguagem da internet utiliza a linguagem verbal, não verbal e mista. Isso é fato. Se vocês entrarem em blogs, em sites aí, vocês vão ver que são repletos de mensagens, tanto em linguagem verbal e não verbal. Né? O que nos mostra que tem uma predominância da linguagem mista. Né? Um exemplo muito explorado são os hipertextos, os quais permitem a leitura não linear dos internautas e envolve textos, imagens, vídeos, entre outros. Então, pessoal, o que é interessante é a questão do hipertexto, né? Porque é uma leitura não linear, né? Porque o hipertexto nada mais é do que ter um texto dentro do outro, certo? Que é muito comum em sites, certo? Esses hipertextos também são chamados de hiperlinks, tá ok? Então, para exemplificar aqui, deixa eu mostrar a vocês. Aqui, por exemplo, né, eu abri essa página da Wikipédia, né, estava pesquisando aqui sobre a banda Metallica, né, então eu estou aqui lendo um artigo sobre a banda, né. Metallica é uma banda norte-americana de heavy metal originária de Los Angeles. O que eu quero que vocês observem, pessoal, é que no corpo do texto existem alguns termos, algumas expressões em uma cor azul. Esses termos, pessoal, essas expressões estão nessa cor porque são links. Então o que acontece? Eu digo assim, Metallica é uma banda. Mas o que seria de fato uma banda? Aí tem essa curiosidade. Aí no meio, olha só, no meio do texto referente à banda Metallica, eu já tenho uma outra informação, ou seja, já tenho um outro texto dentro desse texto. Se eu colocar o mouse em cima desse link, o que acontece? Olha o que aparece para mim. Aparece a informação, banda, uma banda, conjunto ou grupo musical é uma reunião de músicos formada com o intuito de tocar arranjos musicais. Né? E veja que além de ter uma mensagem em linguagem verbal, também tem uma linguagem não verbal. Aí uma foto, né? Aí eu tenho aqui uma banda norte-americana de heavy metal. Mas o que é o heavy metal? Aí já tem um outro texto dentro desse texto. Tanto é que quando coloco o mouse em cima, é o que aparece. Heavy metal é um gênero do rock que se desenvolveu no final da década de 1960 e no início da década de 1970, em grande parte no Reino Unido e nos Estados Unidos. Enfim, né? Aí na originária de Los Angeles, né? Que cidade é essa? Se eu colocar o mouse aqui em cima, ela tem a seguinte informação: Los Angeles é a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, tananã, e mais uma vez temos aqui um exemplo de uma linguagem mista, né? Em que utiliza tanto a linguagem verbal quanto não verbal, né?
E assim sucessivamente. Aí tem aqui, ó, conjuntamento com Slayer, Megadeth, que são outras bandas. Aí eu quero saber quem é a banda Slayer, né? Quando eu coloco aqui o mouse, veja que aparece mais uma informação, mas eu não quero acessar dessa forma, eu quero ir até esse artigo. Eu posso abrir uma outra aba, né? E agora eu estou em outro artigo sobre a banda Slayer, né? Então veja, pessoal, que o hipertexto é exatamente isso, é uma linguagem muito comum da internet. É quando temos texto dentro de outros textos. Vejo que dentro do texto do artigo a respeito da banda Metallica, eu já encontrei uma informação sobre uma outra banda e assim sucessivamente, ó, porque se vocês olharem aqui, ó, né, ó, já temos outros hiperlinks ou hipertextos, né, no qual sempre vai me levando a outras informações e assim sucessivamente. Essa é uma das características da linguagem digital, né? A presença desses hipertextos. Enfim. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da linguagem verbal, não verbal, mista, né? A questão da linguagem digital. E agora entramos na questão da linguagem formal e informal, né? Vamos lá. Linguagem formal e informal. As duas variantes linguísticas da língua podem ser classificadas em linguagem formal, chamada de linguagem culta, e a linguagem informal, também denominada de linguagem coloquial. Logo de cara, a gente já podemos perceber o seguinte, pessoal. Quando vocês ouvirem falar sobre uma linguagem culta, ela está falando sobre uma linguagem formal. Agora, a linguagem coloquial, né, nada mais é do que a linguagem informal. Então, basicamente, isso são outras formas também de se falar desses dois tipos dessas duas variantes da linguística, né? Assim, enquanto a linguagem... Isso aqui é interessante, pessoal. Assim, enquanto a linguagem formal é utilizada através das normas gramaticais... Então, pessoal, é o seguinte, a linguagem formal, ela requer que nos comuniquemos, né, através desse livro aqui, ó, da gramática normativa. A gente tem que seguir as regras desse livro, né, que é a linguagem formal, ok? Opa, passei aqui sem querer. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, assim, enquanto a linguagem formal é utilizada através das normas gramaticais, utilizado, por exemplo, numa entrevista de emprego, isso aqui é importante, pessoal. Utilizado, por exemplo, numa entrevista de emprego, a linguagem formal é aquela espontânea e despreocupada com as regras utilizadas, por exemplo, numa conversa entre amigos. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, porque o que acontece? Hoje, ainda há aquelas pessoas que entendem que existe uma forma correta de se expressar. Tem pessoas que ainda lidam com o conceito de certo e errado. Essa concepção, pessoal, fazia sentido lá no passado, quando nem sequer existiam os estudos linguísticos, muito menos a linguística, certo? Né? Antigamente, né, os gregos lá no século IV, os hindus, né, na Índia lá, eles têm essa compreensão de que existe uma forma correta de se expressar e tiveram essa preocupação de criar uma gramática e tal, né? Só que o que acontece, pessoal, com os estudos linguísticos, né, lá no século XVIII, século XIX, né, já se tinha a concepção de que a língua ela varia, certo? Já se tinha a concepção de que as línguas existentes no mundo, né, elas são originárias de uma mesma língua, ou seja, no mundo surgiu uma única língua que foi variando de uma forma que foi dando origem a outras línguas. O próprio português mesmo é uma variação do latim, grosso modo, falando grosso modo, né? O italiano, o francês, o espanhol, o português, assim como outras línguas, são variações do latim. O latim ele foi variando de um jeito que deu origem a essas línguas, ok? Ou seja, a língua, pessoal, muitos estudos mostram, principalmente a linguística, né, que é uma ciência moderna, né, uma ciência, para quem não sabe, a linguística, a ciência da linguagem, ela é uma ciência bastante recente, e vou explicar o porquê, né, mas desde o tempo dos estudos linguísticos, né, que já se sabe que as línguas, inevitavelmente, variam, a gente não tem como impedir isso. O próprio português brasileiro, o português que falamos aqui, é uma variação do português que chegou aqui no Brasil. Se vocês procurarem na internet, pode procurar aí. A Carta de Pero Vaz de Caminha, certo? Agora com a língua original. Vocês vão ver que o português que chegou aqui no Brasil tem nada a ver com o português, inclusive, desse livro aqui, ó. As regras, pessoal, as regras contidas nesse livro aqui, nessa gramática, é de um português, de um português falado
há um tempo, há um tempo atrás que já era uma variação do português que chegou aqui no Brasil. Certo? Ou seja, quando registraram o português, né, nesse livro aqui, né, o português já tem sofrido uma modificação, uma variação. Né? E hoje, se vocês observarem, o português que falamos no dia a dia é um português diferente da gramática normativa. Por isso a necessidade de ir para a escola estudar. Né? Porque é isso que eu quero deixar claro. Apesar de defender a ideia de que não existe uma forma correta de se falar, eu defendo a ideia de que existe o adequado e o inadequado. Tá, ok? Eu defendo exatamente essa ideia, né? Que existe o adequado e o inadequado. E vou explicar qual a diferença de um para o outro. Certo? Quando a gente lida com adequado e inadequado, deixamos de lado exatamente essa concepção de que existe uma forma correta de se expressar, de se falar a língua portuguesa, por exemplo. Tá, ok? Então, por isso que eu estou dizendo. Faz sentido, fazia sentido essa concepção de certo e errado há muito tempo atrás. Mas com os avanços linguísticos, né, principalmente com o surgimento da linguística no início do século XX, isso não faz mais sentido. Né? E com relação a... Por que eu falei que a linguística é uma ciência recente? Porque a linguística, enquanto ciência da linguagem, né, ela foi inaugurada lá em 1916 com a publicação desse livro aqui. Ó. Deixa eu mudar aqui de novo, espero que não afetou. Ó, Curso de Linguística Geral. Esse livro aqui foi publicado em 1916 e foi graças a ele, né, que passamos a ter de fato uma linguística, ou seja, uma ciência da linguagem. O que isso quer dizer? O que eu quero falar dizer com ciência da linguagem é quando os estudos da língua ela se preocupa com a própria língua, porque os estudos linguísticos, né, de antigamente, né, os comparatistas, eles não se preocupavam eles não tinham a preocupação em descobrir como o funcionamento da língua. Eles queriam, na verdade, reconstruir, né, a língua mãe, o indo-europeu. Né? Eles não estudavam a língua pela língua. Né? Aí somente no início do século XX que se teve essa preocupação de tipo, não, vamos estudar a língua para descobrir, para aprendermos, né, para descobrirmos como é que a língua funciona, principalmente na mente humana. Né? Então foi daí que se iniciou de fato a linguística. Mas isso aí, deixando um pouquinho de lado, o que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que hoje não faz sentido a gente pensar que existe uma forma correta de se comunicar. Certo? O que existe é o adequado e o inadequado. Ah, professor, então você está dizendo que a gente não tem que estudar a língua portuguesa na escola? Pelo contrário, temos que estudar sim. É importante a gente compreender as regras da linguagem formal, certo? O que a gente tem que largar é exatamente essa noção de que existe uma forma correta. O que a gente tem que agarrar é a noção de adequado e inadequado. E qual seria a diferença? Né? Como vocês puderam observar aqui, ó, deixa eu continuar aqui, né? São duas variantes linguísticas que possuem o intuito de comunicar. No entanto, elas são utilizadas em contextos distintos. Isso aqui é importante. São utilizadas em contextos distintos. Ou seja, tanto uma forma quanto a outra existem no dia a dia. A gente não pode negar. Certo? Sendo assim, é muito importante saber diferenciar essas duas variantes para compreender seus usos em determinadas situações. O que eu estava querendo mostrar aqui é exatamente o que eu quero explicar. E aí que está exatamente essa ideia de adequado e inadequado. Existem situações... E por que é diferente de certo ou errado? Então, existem situações, pessoal, que a gente deve se comportar formalmente. Certo? Ou seja, a gente tem que ter uma certa postura adequada àquela situação. Já tem outras situações que você não tem essa preocupação. É como a questão da roupa. Né? Quando você vai para uma festa, né, dependendo da festa, você tem essa preocupação de utilizar uma boa roupa. Né? Ou seja, ir formalmente, elegante. Né? Isso, ou seja, você tem uma postura totalmente diferente. Né? Agora, quando vocês estão com seus amigos, você tem essa preocupação, tipo, imagine que você está na porta de casa, não precisa nem sair, está na porta de casa com seus amigos conversando. Você se arruma todo para estar com seus amigos? Não, você coloca uma roupa básica. A mesma coisa com relação à língua, tá, ok? Existem situações que a gente indica como adequado. Então, por que a ideia de adequado e inadequado é diferente de certo e errado? Porque depende da situação, a linguagem formal é adequada ou a linguagem formal é adequada. Por exemplo, como mostrei lá, como falou aqui, né?
tipo uma entrevista de emprego, numa entrevista de emprego vocês têm que ter uma postura formal. Então a linguagem que você, então o adequado numa situação de uma entrevista de emprego é você utilizar uma linguagem formal. Aí sim é o adequado, certo? Agora se vocês estiverem com um amigo, com os amigos, qual é o adequado? É utilizar uma linguagem formal, uma linguagem rebuscada? Não. Vocês utilizam uma linguagem formal, uma linguagem despreocupada. Então vocês conseguem perceber a diferença entre de certo, errado e adequado e inadequado? Quando a gente lida com a ideia de adequado e inadequado, é totalmente diferente. A gente não se preocupa com questões de regras da gramática normativa em todas as situações. A gente se preocupa com o seguinte: qual situação eu devo utilizar determinada linguagem, né? E qual é a outra situação que eu devo usar determinada linguagem, ou seja, informal, né? Então, vejo que quando eu falo em entrevista de emprego, apresentação de um trabalho acadêmico, imagine que vocês estão no congresso acadêmico. Vocês não vão utilizar gírias, vocês não vão utilizar uma linguagem despreocupada, né? Espontânea. Não, vocês vão procurar policiar o tempo todo a linguagem de vocês, porque vocês têm noção, tem essa noção de que estão num ambiente em que a linguagem formal é a linguagem adequada. É diferente quando vocês estão numa situação com seus familiares, com seus amigos que você relaxa mais. Você utiliza a linguagem do cotidiano, a linguagem que você adquiriu naturalmente, certo? Porque a linguagem formal, pessoal, outro detalhe também, a linguagem formal é a linguagem que a gente aprende na escola. A gente de fato aprende. Como falei para vocês, lembra que eu falei logo no início a diferença entre aquisição e aprendizagem, que aquisição é um processo natural e aprendizagem é formal, que você precisa ir para a escola para aprender. Então, a linguagem formal é exatamente isso, é uma linguagem, é um tipo de linguagem que você aprende na escola. Já a informal é a linguagem do cotidiano, é a linguagem que você adquiriu, ou seja, a aquisição, que você adquiriu naturalmente. Certo? Aquela linguagem que você não se preocupa com regras da gramática normativa, aquela linguagem que você que você não vive policiando, né? E veja que é um tipo de linguagem adequada, né, para uma situação em que você estiver com seus familiares, quando você estiver com seus amigos, tá ok? É lógico que quando você estiver com seus familiares, é lógico que quando você estiver com seus amigos, você não vai utilizar uma linguagem culta. Até porque se você assim fizer, eles vão olhar para você de forma estranha porque está falando dessa forma, né? Não estamos numa situação formal, estamos numa situação informal, né? Ou seja, uma rodinha de amigos ali que estão ali resenhando é uma situação informal. Então, se é uma situação informal, qual é o tipo de linguagem que é adequada ali? A linguagem informal, despreocupada, tá ok? Continuando aqui sobre as diferenças, né? A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras, ou seja, uso correto, né? Já a linguagem informal, coloquial, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, despreocupada com as normas gramaticais. Então é basicamente isso, pessoal. Veja a importância da gente compreender os diferentes contextos em que devemos utilizar um determinado tipo de linguagem, né? Vamos deixar de lado essa ideia de certo ou errado. Vamos trabalhar a ideia de adequado e inadequado. E outra coisa, é importante deixar claro aqui. Quando a gente trabalha essa ideia de adequado e inadequado, não quer dizer que estamos deixando de lado o estudo da gramática normativa. Não, muito pelo contrário. Tenho ciência, eu como professor de português, tenho ciência de que eu preciso ensinar aos meus alunos, né, as normas da gramática normativa para que ele possa até mesmo ascender socialmente, arrumar um bom emprego, porque você saber se expressar na entrevista de emprego é super importante, certo? Né? O que eu quero é passar para os meus alunos exatamente essa ideia de adequado e inadequado, exatamente para deixar de lado o tal do preconceito linguístico, né? Porque as pessoas ainda têm essa concepção de que tipo, em todo momento você tem que ser culto. Não precisa. Existem situações que você pode relaxar. Inclusive, pessoal, sabe o que é interessante? Eu falei para vocês sobre os gregos, né, e os hindus lá no século IV, né, mas principalmente os gregos, né? Os gregos, quando eles perceberam que o grego, a língua grega estava sofrendo modificação, né? Eles acharam aquilo um absurdo, né? E tiveram a preocupação de registrar a língua grega bela, que para eles era o belo, né? Foi quando nasceu então a ideia de que se criar uma gramática. Então eles começaram a criar as regras, tal, né? Só que o que é interessante é que os gregos criaram as regras do grego belo,
né, do grego que eles tinham como uma língua bela, para impor aos poetas da época, aos escritores da época, certo? Não foi para o povo, ele não tinha essa preocupação, certo? Né? Ou seja, os gregos têm essa preocupação estética, mas veja que eles criaram a gramática para impor aos poetas da época, certo? Hoje é diferente. Hoje as gramáticas normativas são impostas as regras, né, são impostas ao cidadão comum. Já os poetas, eles têm a tal da licença poética. Vocês devem conhecer a literatura de cordel, né? Que é um tipo de literatura regional que retrata a vida do sertanejo. Então eles retratam a vida do sertanejo até mesmo na própria linguagem. Então eles têm o poeta, né, principalmente o que trabalha com cordel, ele tem a liberdade de fugir das regras da gramática normativa. Não porque ele não conhece, mas porque ele precisa retratar. Porque o povo sertanejo, como todo mundo sabe, o povo sofrido, que não teve acesso à escola, né? Isso reflete muito em relação à linguagem. Então, o autor de cordel, né, ele retrata exatamente isso na linguagem do seu texto. E ele, então, o poeta, né, o escritor de hoje, ele tem a tal da licença poética. Para quê? Para fugir das regras de gramática normativa. Enquanto que o cidadão comum, as pessoas acham que todo mundo tem que ser o tempo todo culto. Vamos largar dessa ideia, pessoal. Não, certo? A língua está em constante mudança, tá certo? Inclusive, tem certas regras, pessoal. Lógico, a gente vai para a escola para a gente aprender estruturas que não fazem mais parte da nossa língua, certo? Por isso que as pessoas acham difícil, português é difícil e tal, porque o que acontece? Tem certas coisas aqui da gramática desse livro aqui que a gente não utiliza mais no nosso dia a dia, por exemplo. Tem coisas que a gente pode aprender, sim. Mas tem outras que, tipo, eu posso passar um ano todinho explicando somente esse assunto. E vocês não vão conseguir utilizar no dia a dia. Como é a questão da flexão da segunda pessoa do plural. Né, o voz. Né? E quando eu falo tanto o pronome quanto a flexão verbal. Eu posso ensinar você, passar o ano todo ensinando você somente a flexão da segunda pessoa do plural. Vocês não vão conseguir utilizar no dia a dia, porque é uma estrutura que não existe mais na nossa língua. Certo? Então tem coisas aqui da gramática que não faz mais parte do português brasileiro. Né? Exatamente. E também temos essa forma de expressar, né? Português europeu e português europeu. Português europeu e o português brasileiro. Tem certas coisas que existem no português europeu que não existe mais no português brasileiro. Certo? Tanto é que tem um linguista, Marcos Bagno, que ele fala que a gente não fala mais português, a gente fala brasileiro. Eu entendo ele, certo? Mas eu acho bem radical. Né? Eu ainda não acho que temos uma língua diferente, de fato, do português de Portugal, né? Mas existem, assim, tipo, algumas estruturas que são diferentes, mas ainda eu acredito que não posso falar que trata-se de uma outra língua de fato, tipo, ao ponto de chamar de brasileiro, né? E por enquanto chamamos de português brasileiro e português europeu, tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Já temos aqui 57 minutos de aula. Qualquer dúvida estaria à disposição de todos, ok? Valeu e até a próxima.